Aleluia, Deus é bom. É tão bom estar aqui. Eu creio que vocês passaram bem o ano. Quem passou bem o ano? Com algumas dificuldades, com algumas coisas, com algumas festas. Muito fogo artifício. Este ano eu fiquei admirado. Mesmo, eu moro ali em São Domingos da Rana, mesmo aí estava imenso fogo. Quem viu muitos fogos de artifício este ano? Eu fiquei admirado. Foi muito mais do que nos outros anos. Eu vi, fiquei admirado. E sim, senhor, há pessoas que sabem mesmo festejar. Isso gosta mesmo. É bom, Deus é bom. Deus é bom, igreja, amém? Amém? Ao olhar para este novo ano, nós podemos dizer que Deus é bom? Amém. Ao olhar para o ano passado, conseguimos dizer que Deus é bom? Amém? Amém? Deus é bom em cada momento. Nos desafios, nas alegrias, nas derrotas e nas vitórias, Deus é bom. Amém? Nas derrotas também. Porque nós sabemos que a derrota serve para nos ensinar algo para nós, na próxima vez, não sermos derrotados. Amém? Às vezes nós podemos ser derrotados, mas levantamos outra vez, porque Deus é a nossa força. Deus está connosco. Amém, igreja? Este mês, tal como a Selma estava a referir, nós estamos a continuar neste capítulo do livro de Isaías, capítulo 54, em que nós estamos neste mês a declarar o capítulo 4. Então vamos ler este capítulo, versículo 4 de capítulo 54. Isto é muitos quatros. Então, versículo 4 diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhas, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Este versículo vai em seguimento ao primeiro versículo deste capítulo, em que está a dizer que celebrar, estéril, porque vais ter filhos. E depois continua nesta ligação do tema em que não temas, não tenhas medo. Quando eu leio este versículo, vem logo uma palavra, não é somente o medo, não é somente esta palavra de temor, mas muito mais além disso é a intimidação. Eu vejo este versículo e logo eu começo a pensar na intimidação, em que esta mulher que é símbolo, é simbólico da nação de Israel, neste caso nós podemos levar este como um exemplo da nossa vida. Deus está aqui a falar através do profeta Isaías, a dizer, não temas. Ou em outras palavras, não sejas intimidada. Não sei acerca de vocês, mas isso é algo, a intimidação é algo que muitas vezes prende, eu falo por mim, a minha vida. A intimidação, o medo prende-me e mantém-me retraído, e às vezes retraído eu não consigo alcançar as minhas metas ou sentir realizado, sentir que eu estou no lugar certo, fazer a coisa certa. Eu não sei se eu estou sozinho nisto, mas a intimidação é uma batalha muito grande. E quando eu estava a preparar e estava a meditar um pouco sobre esta palavra, sobre esta batalha que é a intimidação, eu lembrei de dois homens de Deus que têm sido muito importantes para mim no meu crescimento espiritual, ao ler inúmeros livros escritos por eles e ver imensos vídeos de pregações que eles fizeram, e provavelmente vocês também foram muito abençoados por estes dois homens, e ao longo desta pregação eu vou referir vários excertos dos estudos feitos por estes dois homens neste campo de intimidação. Um dos homens que já está no Senhor, já está na glória, ele é o Derek Prince. Derek Prince é um homem de Deus, um teólogo, um professor, que ele lançou os fundamentos da palavra do Senhor nos anos 70, 80 e início dos 90. Ele escreveu inúmeros livros em que tem sido, para mim, uma base teológica muito grande, em que eu tenho aprendido muito com ele, de forma equilibrada, mas muito bem fundamentada sobre a palavra de Deus, nas várias áreas que a palavra de Deus aborda na nossa vida.
E o outro homem que menciona muito isto, ensina muito sobre esta área, este campo de batalha, sendo a intimidação, é um homem que, graças a Deus, que ele ainda está vivo, ainda está a escrever novos livros e está ainda muito ativo no ministério, que é o John Bevere. Vocês têm ouvido falar destes dois homens? Talvez um, talvez outro. John Bevere e Derek Prince são dois homens de Deus que eu respeito muito e eu tenho recebido muito do ensino das suas vidas, de parte do Senhor, e hoje nós vamos estar a falar acerca deste tema, mas muito à luz daquilo que eles têm ensinado ao corpo de Cristo ao longo do seu ministério. A intimidação é uma das maiores armas que o inimigo usa contra a nossa vida, mas é uma arma que ele usa com talvez com grande eficácia ou grande carinho ou com muita frequência que ele usa esta arma. Porque ele usa esta arma que antecede as batalhas que ele tem connosco. Porque a intimidação não é uma arma frontal, mas é uma arma disfarçada. É uma arma que vai por trás e antecede uma batalha que mina o crente, mina cada um de nós, enfraquece-nos antes de entrarmos numa batalha frontal com Ele, que muitas vezes garante a sua vitória, porque nós já estamos enfraquecidos e com a nossa identidade em Cristo comprometido. Então hoje eu quero estar a falar acerca desta área de intimidação, não de uma forma condenatória, mas de uma forma em que nós podemos ficar em alerta sobre várias áreas na nossa vida em que nós podemos vencer a intimidação para que quando nós estamos a encarar o nosso inimigo, nós podemos ser vitoriosos em todas as áreas. Amém? Quem quer isso? Amém? Eu quero isso. Algumas pessoas também querem, então vamos lá em frente porque algumas pessoas estão comigo. Esta área é uma área que paralisa o povo de Deus. A área de intimidação paralisa-nos. Quando nós entramos nesta batalha e a intimidação vem como um ataque, este medo que vem sobre a nossa vida paralisa-nos. Nós ficamos paralisados. Nós queremos avançar, sabemos que Deus está connosco, mas nós não conseguimos avançar porque nós estamos presos com a intimidação. Derek Prince diz que a principal estratégia de Satanás é manter os cristãos na ignorância da autoridade que eles têm em Cristo. A ignorância da autoridade que nós temos em Cristo é uma das principais armas que o inimigo usa contra a nossa vida. Quando Jesus nos perdoa, limpa-nos, salva-nos, nós somos filhos, somos feitos filhos de Deus. Filhos que nós temos a autoridade conferida por Deus para vencer todos os obstáculos, todos os inimigos contra a nossa vida. A ignorância dessa autoridade é uma das maiores armas que o inimigo usa contra a tua vida e contra a minha vida. John Bevere também diz que a intimidação é uma prisão construída pelo medo do homem. O medo do homem é uma forma, é uma arma nesta área de intimidação que inibe que nós avançamos. Medo do homem é quando nós estamos perante alguém e nós temos um comportamento diferente, limitado, porque nós estamos com medo daquilo que aquela pessoa vai dizer, vai pensar, vai fazer contra nós. Então nós temos um medo da pessoa que está perante nós. Esta estratégia do inimigo manifesta-se quando nós evitamos de liderar espiritualmente por causa de medo de criar ondas, de criar tensão. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes nas nossas casas, na nossa vida, Deus deu-nos autoridade para governar fazendo o bem, não é? De entrar no seio da família e trazer a palavra de Deus. A ordem, no seio familiar, de ter um tempo devocional em família. Nós temos essa autoridade, esse poder está em nós para criar momentos de um ambiente espiritual em que o reino de Deus se manifesta.
O medo do homem, ou a intimidação, bloqueia isso, porque nós ficamos com medo de criar uma tensão, um distúrbio na rotina familiar. Nós temos medo de alguém dizer qualquer coisa, porquê que vamos fazer isto? Porquê que não vemos uma série? É sério que vamos ter um tempo devocional? Oh pai, tu estás a armar em espiritual agora, porquê que vais fazer isso? E nós temos medo, somos intimidados, então nós estamos a ficar limitados de trazer a autoridade espiritual, de manifestar o reino de Deus no lugar onde nós estamos. A intimidação faz isso. A intimidação manifesta-se quando os valores bíblicos são, esta palavra, suavizados. Isto é uma palavra um pouco a Settheimer. Suavizados, não são tão claros. Não é a verdade absoluta, mas é uma verdade ajustada. Não é preto e branco, é cinzento. Quando há esta intimidação, não há um preto e branco, verdade e mentira. É um lugar cinzento, porque nós queremos manter a harmonia na nossa vida. Nós queremos tolerar as diferenças para que seja tudo bem. Porque haja paz. Deus é paz, não é? Deus é paz, ok. Mas Deus é paz quando a sua verdade é manifesta. Então nós aceitamos situações que são situações cinzentas, porque nós estamos a ser intimidados pelo que está a passar. O medo do homem está a carregar a nossa vida e por causa disso o inimigo está a trancar, a travar-nos. E a manifestação de Deus não está a ser real. Outra forma que há essa manifestação do medo do homem ou da intimidação é quando a fé torna-se algo privado, algo silenciosa, em que nós pensamos que a minha fé é a minha expressão privada com Deus, minha intimidade de relacionamento com Deus, eu não tenho que manifestar isso ou declarar isso para ninguém. A minha fé é silenciosa. Isso é uma forma de ver a tua fé, mas vai completamente contra a grande comissão que diz que ir e fazer discípulos a todas as pessoas. Vai completamente contra isso. Jesus nunca enviou os seus discípulos e vai e ser caladinhos. Vai e não digas nada. Não. Ele diz, vai fazer discípulos, vai declarar que a paz de Deus, que o reino de Deus é chegado, trazer consigo a manifestação desse reino, trazendo cura, libertação, até ressuscitando os mortos, se for o caso. Jesus nunca declarou uma mensagem silenciosa, mas quando a intimidação vem sobre a nossa vida, amarra-nos com o medo do homem, nós pensamos que a forma boa, a forma que nós devemos ser relevantes do nosso Evangelho, do nosso cristianismo, é sermos silenciosos, sermos privados na nossa fé. Qualquer pessoa deve saber que tu és cristão, em qualquer meio. Qualquer pessoa que conhece-te deve saber que tu és cristão. Quando eles não sabem, significa que tu estás a ter medo, que o teu testemunho, que o meu testemunho não está a ser eficaz. Vamos continuar. A intimidação destrói a nossa vida de uma forma silenciosa, porque paralisa-nos gradualmente e confunde a nossa visão para o futuro. É quase como se nós começamos a ficar imóveis espiritualmente. A intimidação, o medo do homem. Qual é que é esta raiz desta intimidação? Medo, vergonha, perda de identidade. Em Provérbios 29, 25, a palavra do Senhor diz assim, que o temor do homem, ou intimidação, o medo do homem, armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O temor do Senhor armará laços à nossa volta. Imagina uma pessoa completamente amarrada e esse temor do homem vai começar a armar laços à nossa volta.
O medo do homem é, na essência, uma troca de senhores. Em vez de nós termos Jesus como nosso Senhor, que nos liberta, que traz liberdade do seu Espírito, nós estamos a trocar o senhorio sobre a nossa vida, sendo uma outra coisa. Sendo a nossa vergonha, eu não quero estar a perder qualquer coisa, eu não quero ser envergonhado, não quero ser criticado, não quero ser ridicularizado. Nós estamos a trocar o senhorio de Deus sobre a nossa vida para um senhorio de outras pessoas. Nós podemos pensar que o medo é realmente algo psicológico, e o medo num campo, é psicológico, mas em outro campo, muitas vezes esse medo é algo espiritual. Em 2 Timóteo 1, 6 e 7 fala acerca disso, em que o apóstolo Paulo está a falar com o seu discípulo e dar orientações para ele não ser inseguro. E depois, em versículo 6, fala acerca para ele não deixar que os dons que foram colocados na sua vida pela obra do Espírito Santo sejam extintos. Ele depois, em versículo 7, ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor ou medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, em certos casos, este medo não é algo psicológico somente ou emocional somente, mas é algo espiritual. Então nós temos que reconhecer que quando nós estamos a ser amarrados com este temor do homem, medo do homem, não é algo que apenas é emocional, mas muito mais para além disso, é algo espiritual. Sendo espiritual, tem que ser encarado no campo espiritual. Muitas vezes esta intimidação traz consigo a vergonha. Este versículo 54 diz assim: não temas porque não serás envergonhada, não te envergonhas porque não sofrerás afronta. Então a vergonha é algo que vai de mão em mão com a intimidação ou o medo do homem. Vergonha muitas vezes é do nosso passado. Vergonha de quem nós somos atualmente, das decisões em que nós tomamos, do sítio onde nós estamos atualmente. Vergonha de desapontar as pessoas à nossa volta. Vergonha também, muitas vezes, de sermos completamente honestos. Só nós sabemos o que é que se passa cá dentro. E muitas vezes, por causa do medo do homem, por causa da intimidação, nós temos medo de sermos realmente verdadeiros e honestos. Nós temos medo de desapontar, temos medo daquilo que nós passamos, temos medo da nossa história, temos medo de aquilo que está à nossa volta, decisões que nós tomamos. E essa vergonha é um sinal de intimidação. Onde a vergonha governa, a identidade, a nossa identidade está enfraquecida. Onde a identidade está enfraquecida, a autoridade espiritual desaparece. Deus fez-nos filhos de Deus, deu-nos autoridade espiritual. Quando nós temos vergonha de quem nós somos, de tudo que está em nós, nós estamos a comprometer essa identidade. Nós estamos a ter vergonha de nós mesmos. Estamos a ter vergonha de quem é o nosso Senhor, inevitavelmente. Em vez de termos uma segurança na nossa identidade sendo filhos de Deus, nós começamos a ter vergonha. Então nós começamos a comprometer a autoridade que Deus tem conferido a nós. Então vamos lá pensar um pouco como é que esta intimidação opera nas nossas vidas. Esta intimidação opera por um compromisso e um silêncio espiritual. Para estas duas áreas, esta intimidação opera em nós. Raramente a intimidação leva a rejeitar Deus de uma forma aberta. Raramente isso acontece. Nós vemos isso em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 é uma história do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, em que foi escolhido por Deus, levantado por Deus, ungido por Deus, capacitado com dons espirituais, foi usado em profecia,
Era um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus deu uma clara orientação a este Saul para esperar para que chegasse o profeta Samuel para ofertar sacrifícios a Deus. O profeta Samuel começou a atrasar nesta chegada. Ele começou, na opinião de Saul, a atrasar demais. O povo de Israel estava a começar a fazer pressão sobre Saul. E disse: Saul, nós temos que avançar com isto. O tempo está a passar, nós estamos a ficar atrasados nesta batalha, nós estamos a ficar atrasados nisto tudo, nós temos que avançar. E o povo estava a pressionar muito Saul. Então Saul vai e diz: não, eu sou ungido por Deus. Eu sou ungido por Deus, eu tenho autoridade dada por Deus para governar este povo, eu posso sacrificar estes animais e fazer o que o profeta e o sacerdote Samuel faz. Então ele começa a sacrificar os animais. E versículo 24 do 1 Samuel 15 é parte desta confrontação de Samuel a Saul, desta obediência parcial a Deus. E diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho trespassado o que dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul continua a ser um homem religioso, continua a ser um homem ativo, visível, mas perdeu o reino. Saul continua a ser um homem, em tempos modernos, um homem que vai à igreja, que lê a Bíblia, visivelmente é cristão, tem um palavreado cristão, mas perdeu o reino por causa da obediência parcial. Ele temia mais a opinião das pessoas do que a própria voz do Senhor. Ele ajustou a obediência para manter a aceitação. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus dá-nos uma clara orientação e nós podemos, não é bem isso, não é agora, não é já, é mais para frente, é assim, é um assado, faz mais sentido assim. Obedeceu parcialmente para ser aceito pelo povo e aparentar que temia o Senhor. John Bevere diz que o medo do homem conduz sempre para uma obediência parcial. O medo do homem conduz sempre para uma obediência parcial. A palavra de Deus não é uma palavra que é para ser cumprida parcialmente. Ou somente o Novo Testamento, somente algumas palavras que nós sublinhamos. Não, a palavra de Deus é para ser cumprida por inteiro. As orientações que Deus nos dá no tempo secreto, quando nós estamos com Ele, perante Ele, e Deus nos dá: tens de fazer isto, tens de falar assim com esta pessoa, tens de fazer aquilo, tens que tomar esta decisão. Não são orientações para nós negociarmos com Deus, para parcialmente obedecer à sua voz. Tal como o rei Saul, nós não podemos parcialmente obedecer a voz de Deus e esperar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós obedecemos parcialmente a Deus, nós estamos a desobedecer a Deus. Amém? Eu sei que estas palavras são muito incisivas e muito fortes, mas quando Deus estava a ministrar esta palavra comigo esta semana, foi algo que penetrou cá dentro e teve que fazer alguns ajustes cá dentro do meu coração. Em Gálatas 1:10, Paulo também fala acerca disso. Era um homem completamente seguro na sua identidade com Deus, completamente obediente à palavra do Senhor. Versículo 10 diz que: porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus? Paulo estava bem seguro sobre a sua identidade. E disse: não vou somente agradar os homens, porque eu sei que quando eu agrado os homens, eu não estou a agradar a Deus. Eu tenho que agradar somente a Deus. Será que nós conseguimos dizer no nosso coração: eu quero somente agradar a Deus? Eu quero rejeitar todo este medo do homem na minha vida. Eu quero somente agradar a Deus. Neste novo ano eu quero somente agradar ao Senhor.
Quando nós tentamos agradar aos homens, este medo do homem manifesta na nossa vida quando os pecados não são confrontados. É quando nós conseguimos reconhecer talvez os pecados, mas depois dizer, não é o meu lugar para confrontar isso. Vou chamar o pastor para confrontar isso. Vou deixar que Deus resolve isso. Porque nós estamos a ter medo do homem que está à frente de nós, ou da mulher que está em frente de nós. Entende que quando diz medo do homem, não é o medo do homem macho, mas é o medo do homem universal, não é? É o medo de um homem e de mulher. Quando nós temos medo do homem, manifesta-se quando o silêncio é confundido com o amor. Quando nós dizemos, eu não vou confrontar isso, eu vou deixar que o silêncio governa, isso é uma forma de eu mostrar o meu amor, porque não estou a confrontar. Então o silêncio vai governar, achando que isso é paz. Mas isso realmente é um indício, uma manifestação do medo do homem, porque nós sabemos a verdade cá dentro, mas nós não queremos ser confrontativos, nós não queremos ser rejeitados. Por isso nós não vamos confrontar o pecado. Nós não vamos dizer a verdade de Deus para aquela situação. Nós vamos entrar em silêncio. Quando pensamos que o tempo vai curar as feridas. O tempo não cura as feridas. O tempo amena a dor, porque nós esquecemos, mas não cura as feridas. O amor de Deus cura as feridas. O amor de Deus traz a cura e a restauração. Mas muitas vezes, por causa do medo do homem, do medo de confrontação, do medo de tocar na ferida, porque dói muito, nós vamos dizer, não, o tempo vai curar. Eu vou me afastar e o tempo vai curar. Mas isso é uma manifestação do medo do homem, da intimidação que está a agarrar a nossa vida. Algo que eu tenho aprendido é que Deus é amor. Nós conseguimos concordar com isso? Deus é amor. Amém? Deus é amor? Amém? Deus é amor. No perfeito amor não há medo. Amém? Está em 1 João também. Perfeito amor lança fora o medo, o temor. Temor esse que não é somente aquele pavor, aquele filme de terror. É o medo do homem também. Então, quando há o amor a governar o nosso coração, é o sítio em que Deus flui e os seus dons e a sua graça flui através da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse, desperta os dons que estão em ti, e depois logo no versículo seguinte diz, o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, porque o espírito de temor abafa os dons que estão em nós. Abafa o amor. Deus é amor. Deus flui através do amor em manifestar todos os seus dons, os seus atributos. Quando nós deixamos que o temor do homem, que o temor governa sobre a nossa vida, nós estamos a abafar os dons que Deus colocou em nós e o seu amor começa a ficar extinto em nós. Por isso nós pensamos, mas por que não é? Antigamente eu operava em tantos dons. Havia profecia, havia conhecimento, eu era ousado, havia poder dentro de mim, eu sentia, uau, eu sou super forte espiritualmente. Mas agora eu sinto amarrado, eu sinto que qualquer coisa passa no meu interior, já não consigo olhar para as pessoas e realmente amar a pessoa. Não consigo interceder com o amor de Deus. O que é que está a acontecer? A intimidação está a amarrar a tua vida, está a cercar a tua vida e está a extinguir o poder de Deus, o amor de Deus, a virtude do Espírito Santo da tua vida. Ainda és crente, boa, mas não és um crente vitorioso. Não estás a avançar o reino de Deus com a autoridade que Deus te deu. Por quê? Porque estás a ser amarrado pelo espírito de temor, pelo medo do homem, sentir intimidado com tudo que se passa à tua volta, à minha volta também, porque acontece também comigo. A neutralidade e a tolerância são duas palavras que são quase na moda hoje em dia. Sentimos, ok, eu sou neutro, sou tolerante àquilo que está a passar. Essas duas
palavras são 2 posicionamentos da nossa vida. São 2 campos que nós nos assentamos, que nós sentamos, que nós nos posicionamos como uma pessoa. Mas são 2 posicionamentos na batalha espiritual também. Não é somente posicionamentos da nossa vida como ser humano, como na nossa sociedade, como cidadão português, mas são posicionamentos espirituais na batalha espiritual que nós estamos inseridos. Como assim, pastor? O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é uma definição básica do temor do Senhor. O temor do Senhor não pode coexistir com o temor do homem. Não pode, são 2 coisas opostas. O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Que significa que não há lugar para neutralidade, nem há lugar para compromissos de santidade, não há lugar para obediência parcial, não há lugar para uma tolerância do pecado, pensando que nós estamos a amar essa pessoa. Não há lugar para isso, porque isso são lugares em que há esta confusão. Isto é um lugar onde o medo do homem se governa na nossa vida, porque nós não queremos estar em confronto, nós não queremos trazer a luz, não queremos trazer a verdade de Deus a uma situação. Nós temos que viver como homens, como mulheres, que nós tememos ao Senhor sobre todas as outras coisas. Então, o que é este temor do Senhor? O temor do Senhor não é um medo. Não é que, eu tenho medo do Senhor, então vou ficar paralisado no meu canto. Não quero nada. Deus vai me mandar fogo do céu para matar-me. Isso não é o temor do Senhor. Isso é um medo. O temor do Senhor é uma reverência à presença de Deus. Amém? É uma reverência à presença de Deus. Imagina que nós estamos em casa e nós queremos trazer o temor do Senhor para as nossas casas. Como é que isso é feito? É não deixar qualquer coisa entrar na nossa casa que vai manchar a presença de Deus, que não é um reflexo da sua santidade. Ter um momento que nós separamos um momento do nosso dia para entrarmos em comunhão com Deus. Reverenciar a sua presença, contemplar a sua glória através da sua palavra. Isso reflete o temor do Senhor. Outra forma de que reflete o temor do Senhor é quando nós estamos em congregação, estamos a adorar ao Senhor, em que nós não estamos distraídos com coisas que passam à nossa volta. Nós não estamos distraídos com afazeres, com redes sociais, nós não estamos distraídos com essas coisas quando nós estamos em adoração ao Senhor. Nós temos autoridade sobre crianças, sobre filhos. O temor do Senhor é quando nós ensinamos aos nossos filhos a estarmos em adoração, a reverenciar a presença de Deus, a orar ao Senhor, que há tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para brincadeira e há um tempo para adoração, há um tempo para palavra e há um tempo para ensino, há um tempo para tudo debaixo do céu, como dizem Eclesiastes. E quando nós tememos ao Senhor, nós ensinamos às nossas crianças que há um tempo para tudo, que há um tempo para adorar ao Senhor, e a adoração ao Senhor é feita de uma forma em reverência, em celebração, mas não é de uma forma qualquer, é uma forma em que nós estamos a focar a nossa vida nele. Que quando nós lemos a palavra é o melhor e mais precioso livro que nós temos, é a própria voz de Deus em palavras escritas, em folhas, em que nós ensinamos às nossas crianças. Isto é a palavra mais preciosa, é o livro mais precioso que tu tens. Quando alguém lê esta palavra, é para ficar inquieto, é em atenção, porque esta é a palavra mais importante. É quando nós ensinamos às nossas crianças essa importância, nós estamos a demonstrar temor ao Senhor. Se nós não ensinamos as nossas crianças, ninguém mais vai ensinar. O mundo vai ensinar coisas completamente opostas, porque o mundo vive debaixo do domínio do príncipe das trevas, que é o diabo, que ensina tudo que é aposto ao reino dos céus.
Deus conferiu debaixo de nós, pais, uma autoridade delegada para nós ensinarmos aos nossos filhos nos caminhos do Senhor, no caminho do temor do Senhor. Se nós não ensinamos, eles vão fazer o que é que eles veem no recreio, nas escolas, eles vão ver o que é que eles veem no YouTube, eles vão ver e vão replicar isso e depois dizem, epá, mas eu sou um homem que leio a Bíblia, por que é que o meu filho está assim? Porque ainda não ensinaste o teu filho no temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor é reconhecer que Jesus é soberano, o único Senhor, em todas as áreas da tua vida. Amar a Deus, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mateus 10, 28 diz que não temais o que matem o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquilo que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando nós não tememos ao Senhor, nós somos deixados levar por um caminho que pode matar a alma e o corpo. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós somos salvos disso tudo. Como é que nós vencemos a intimidação? É através do temor do Senhor, mas é também através da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Tu tens a autoridade em Cristo Jesus, por isso que tu consegues vencer a intimidação. Lucas 10, 19 diz que, já é Jesus a falar com os seus discípulos, diz que eis que vos dou poder, ou em outras versões diz autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade que Deus nos dá, que Jesus deu aos seus discípulos, também é uma autoridade que nós recebemos sendo discípulos de Jesus. Não é algo emocional. Não é quando nós sentimos aquele nível superior de espiritualidade em que nós recebemos essa autoridade. À medida que nós somos salvos, nós somos dados a autoridade espiritual. Esses discípulos não eram super espirituais quando eles receberam esta autoridade por Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. No momento em que tu és um discípulo de Cristo, tu recebes esta autoridade de Cristo. Em que a forma que esta autoridade é vista é quando tu recebes isso, encares, interiorizas isso de cá dentro e depois começas a trazer essa revelação para cada sítio onde tu fores. Mas como é que essa autoridade vem? Não é um autoritarismo. Não é dizer, ok, eu sou um filho de Deus. Eu sou um discípulo de Deus, então vocês têm que estar debaixo dos meus pés. Vocês têm que estar calados porque eu sou um discípulo de Jesus. Não, nada disso. Tiago fala acerca disso, em Tiago 4, 7, diz que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A autoridade que Deus nos dá é um posicionamento de sujeição ao Senhor. Não é de ficarmos mais cheios de nós mesmos, então nós vamos fazer todos submeter a nós. Mas é sujeitarmos ao Senhor, é um posicionamento em que nós estamos debaixo do senhorio de Deus. Em que neste posicionamento em que nós estamos baixos, Deus vai trazer vitória na nossa vida. Se nós estamos numa posição que nós estamos orgulhosos, nós estamos por cima de tudo, até estamos por cima de Deus, nós vamos ser derrotados. Nós temos que estar por baixo. O posicionamento da autoridade é um posicionamento de submissão, sujeição ao Senhor. Amém? O inimigo não foge porque nós sentimos coragem ou sentimos aquele hype espiritual. Ok, eu vou agora pôr a banda aqui a dar com força e o inimigo vai fugir. Quanto mais nós damos com força, o inimigo está a fugir mais. Às vezes é no silêncio, na contemplação, na meditação sobre a palavra de Deus. Às vezes é só com um acorde em que nós submetemos completamente ao Senhor. Nesse posicionamento de rendição total é a maior arma espiritual na batalha que nós estamos a travar. O inimigo não fica assustado quando tu estás cheio de coragem. Pode ser com a banda dar a sério, pode ser nesse lugar, mas o inimigo foge de ti
quando Ele vê que tu estás submetido a Deus. Pode ser naquele lugar lá em cima de celebração, ou pode ser no silêncio do teu quarto. Basta ter o teu coração submetido ao Senhor. Quando nós nos submetemos a Ele, Ele bate em retirada. Porque Ele sabe que Jesus está-se a manifestar. E Ele tem medo de Jesus. Ele não tem medo de ti. Ele não tem medo de quem tu és, da tua escolaridade, daquilo que tu estás a fazer, daquilo que tens contigo, os teus fãs. Ele não tem medo de nada disso. Ele tem medo de Jesus. E quando tu estás submetido a Jesus, Jesus está a ser glorificado e ali Ele bate em retirada. Ali é lugar de vitória na tua vida. Por isso que diariamente nós temos que estar submissos a Ele. Seja feita a sua vontade. Venha o seu reino para nós, em cima de nós, cobrindo-nos. Quando nós nos posicionamos naquele lugar, nós vamos ver vitória após vitória na nossa vida. As amarras que têm nos amarrado ao longo de anos e décadas talvez, vão começar a cair por terra quando nós nos submetemos ao Senhor. Amém, igreja? Não, Deus é bom. Deus é muito bom. Qual é que é este caminho para viver livre? Através do temor do Senhor. Provérbios 14, 26 diz que no temor do Senhor há firme confiança. Ele será um refúgio para os seus filhos. Então, primeiro nós temos que reconhecer as áreas em que nós temos tido medo, vergonha, talvez nós temos estado silenciosos. Reconhecer isso. Depois, em segundo lugar, nós temos que arrepender disso e dizer: Deus, perdoa-me por isso, eu quero mudar, eu não quero estar mais neste lugar de vergonha. E depois renunciar verbalmente e dizer: eu não vou aceitar mais isso. Eu renuncio isso sobre mim, eu largo isso. Eu não vou aceitar mais esse medo do homem. Eu não vou ficar mais a ser compactuante com esta situação, porque isto demonstra medo do homem. Eu não aceito, eu renuncio isso. E depois eu vou começar a restaurar o temor do Senhor na minha vida. Restaurar aquela convicção que o Senhor Deus é o Senhor da minha vida. Vou começar a seguir a sua palavra, de verdade. Vou começar a seguir a sua palavra. Vou começar a seguir todos os mandamentos da sua palavra, as suas orientações. Vou começar a seguir a sua voz quando Ele fala comigo no lugar secreto. Em que Ele diz: vai, abraça aquela pessoa. Eu vou abraçar aquela pessoa. Não vou ficar com vergonha. O que aquela pessoa vai dizer? Não, eu vou abraçar. Eu vou dar aquela palavra de afirmação, de encorajamento. Eu vou obedecer à voz de Deus. Eu vou amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Eu vou declarar a palavra de Deus em voz audível. Isto é importante, porque em Apocalipse 12, 11, fala acerca de eles, ao diabo, venceram pelo sangue do Cordeiro. Isso é a obra da cruz. Nós vencemos por causa da obra da cruz. Em primeiro lugar, pela palavra do seu testemunho. Significa que o que Jesus estava a declarar, a palavra de Deus estava a sair da boca fora, pelos seus lábios, a sua língua estava a proferir a palavra do Senhor. Isso vinha a vitória sobre o inimigo. E porque não amaram a sua vida até a morte. Igreja, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. Tu precisas de saber versículos da palavra de Deus para a tua vida. Precisas de orar a palavra de Deus sobre a tua vida. Tens que ler a palavra de Deus. Quando eu falo contigo, quando alguém fala contigo e pergunta: o que é que tu leste hoje? Leste a palavra? Vais dizer: sim, eu li Salmos 21. Ok, estás na leitura anual da palavra de Deus, vais aonde? Eu já vou aqui a meio e no final do ano vou acabar a Bíblia toda. Tu tens este hábito de ler a palavra de Deus como se fosse um exercício para o teu espírito. Isso tem que ser algo que guia a tua vida, a palavra de Deus, e tem que ser algo que tu falas. Quando alguém pergunta acerca da tua fé, tu tens que saber responder. A palavra de Deus tem que voltar para as nossas línguas, para a nossa boca, para o nosso interior. E temos que avançar em obediência, mesmo que seja desconfortável. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos obedecer, e isso é normal, não querer obedecer. Isso é normal, ser desconfortável. Porque nós somos programados desde a nossa infância até o dia de hoje a fazer coisas, a pensar de uma forma que é contrária à palavra de Deus.
Nós somos formatados cá dentro de fazer coisas, de pensar em formas, para ter um raciocínio contrário à vontade de Deus. Por isso que quando nós queremos obedecer a Deus, aquilo é desconfortável, não é natural, é óbvio, porque nós fomos ensinados contrariamente. Por isso que nós temos que ensinar o nosso próprio cérebro, as nossas próprias emoções, até o nosso corpo, de fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer e fazer e fazer e fazer, até que seja normal. No início vai ser desconfortável, é óbvio. Continua a fazer. Os primeiros meses vão ser desconfortáveis. Sim, não há problema, é normal. Continua a fazer. Ok, chega a dia 3, 4, 5 de janeiro. É normal, continua até dia 7, 8, 9, 10 de janeiro. Continua. Porque nós temos que obedecer incondicionalmente a palavra de Deus. Amém, igreja? Nós temos que obedecer incondicionalmente a sua vontade. Nós não podemos submeter ao medo. Nós temos que saber quem nós somos, para que esse medo largue a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Diz a pessoa ao teu lado: tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Tu és um filho de Deus. Tens que assumir essa identidade de ser um discípulo de Cristo. Tu és um discípulo de Jesus. Alguém que segue os seus caminhos. Segue os seus passos. Tu és um discípulo, és um filho de Deus, uma filha de Deus. Por isso que nós temos que assumir essa identidade. E quando nós assumimos essa identidade, o medo larga, nós perde aquele direito legal de nos dominar, porque nós somos filhos de Deus. John Bevere diz assim: quando tememos a Deus corretamente, deixamos de temer a todo o resto. Quando nós tememos a Deus, quando nós amamos o que Ele ama e odiamos o que Ele odeia, todo o resto dos temores, dos medos, não tem efeito sobre nós. Nós até podemos ter o perigo de morte. Nós podemos ser rejeitados por todos, maltratados por todos, até talvez ser despedido do nosso trabalho. Sabem, eu fui despedido do trabalho uma vez por causa das minhas convicções. Eu fui. Estava a ganhar um ordenado incrível. E o patrão chegou ao pé de mim e disse: olha, queremos rescindir o seu contrato. Mas porquê? Porque eu disse: porquê? O performance, os resultados estão mais altos do que nunca. A equipa que eu estou a gerir está mais consolidada que nunca. Qual é que é a razão plausível de cancelar o meu contrato antecipadamente? E o Sr. Setheimer: a única razão é que nós queremos outro perfil de pessoa. Queremos um perfil de pessoa que entra nos copos, que mente, que seja uma pessoa mais impulsiva em termos de vendas, que seja mais, talvez, maldosa em termos de vendas e produção. Isso, ok, pronto. Não sou essa pessoa. Amanhã já não estou cá. Vamos acertar contas já. Por causa das minhas convicções, por causa do temor que eu tenho ao Senhor, por causa de obediência incondicional à palavra de Deus, eu fui despedido. Graças a Deus que fui despedido. Foi o sinal que eu precisava para aceitar o pastoreio da igreja. Foi a transição na minha vida para estar aqui neste lugar perante vocês. Graças a Deus que quando Deus dá uma palavra, quando Deus declara a sua vontade nunca volta, a sua promessas, a sua vontade é sempre melhor. Não temos que temer as represálias, os danos colaterais. Não temos que temer nada disso quando nós estamos na vontade de Deus. Quando tu temes ao Senhor, tu podes sofrer, é verdade. Podes sofrer perseguição, talvez até medo de morte. Podes sofrer em casa, tu podes sofrer. Os teus filhos podem olhar para ti de lado. A tua esposa, o teu marido pode ficar assim meio assustado contigo, porque vais estar a fazer coisas diferentes do que alguma vez já fizeste. Mas o temor do Senhor é um alto refúgio.
O temor do Senhor é a base de todo o conhecimento, de sabedoria. É no temor do Senhor, é a perfeita vontade de Deus, é ser livre de toda intimidação, de todo o medo do homem. Isso se encontra quando tu estás firmado no temor do Senhor. Neste novo ano eu quero encorajar-te a viver neste lugar de estar debaixo do temor do Senhor. Estás livre de todo o medo, livre de toda intimidação. O meu desejo realmente para vocês, para a minha vida, para cada família aqui representada, é que cada casa seja uma igreja. Cada lugar onde vocês estão seja um lugar, um portal do céu, em que vocês sejam livres de todo o medo, vocês sejam evangelistas, profetas, pastores no vosso trabalho, em que as pessoas todas à vossa volta sabem que vocês são cristãos. Meu desejo para vocês é isso, é que não haja medo que abafa o vosso testemunho, mas que o vosso testemunho seja livre na vossa boca para ser declarada cada lugar, que a palavra de Deus seja a vossa bússola, que vocês sejam teólogos, mestres da palavra de Deus. Esse é o meu desejo para vocês. Que haja esta liberdade na presença de Deus. Que não haja medo que abafa a tua vida. Não haja aquela intimidação. O que é que vai fazer? Será que é o tempo para fazer isto? O que é que será que vai acontecer se eu abraço a Luana? Será que as pessoas vão olhar de lado? Se eu oro para a Luana? O que é que vai acontecer? Larga isso. Se o Espírito Santo está a dizer para fazeres, faz, meu irmão. Faz. Se o Espírito Santo está a dizer para parar o louvor, faz. Você não é obrigado. Porque quando nós estamos livres do medo do homem, nós não ligamos a programas ou estrutura. Nós fluímos com o Espírito Santo. O amor de Deus consome-nos. E os dons fluem sobre o amor de Deus. Porque Deus é amor. No perfeito amor não há medo. É tão básico, tão simples quanto isso. No perfeito amor não há medo. Quando nós temos aquele assento do amor de Deus na nossa vida, obviamente vai fluir dos dons do Espírito. Porque Deus é amor. Mas nós temos que ter no nosso coração um poço, um assento do amor de Deus. Nós não podemos estar controlados pelo medo. Por isso que hoje, ao terminar, eu sei que já vai um pouco longo, mas eu quero encorajar a ficar de pé. E vamos responder a esta palavra, vamos sacudir este medo do homem hoje. Vamos nos libertar deste medo do homem. Talvez quando chegas a casa vais ter que mudar um pouco o teu agendamento diário, as tuas formas de organizar a tua família, formas de organizar o teu dia. Talvez a tua postura no trabalho vai ter que ser diferente. E é isso mesmo. É isso mesmo, esta mudança de postura, é isso mesmo que Deus está-nos a chamar este ano, que haja esta mudança de posicionamento, que não haja neutralidade nem tolerância, mas que haja uma mudança de posicionamento em que o medo não tem mais lugar sobre a nossa vida, mas o temor do Senhor nos constrange de tal forma que nós não podemos ser mais tolerantes, ser mais silenciosos, mas nós temos que trazer o reino de Deus para a nossa vida. Então encorajo para fechar os teus olhos no lugar onde tu estás e reconhece as situações, as áreas em que tu tens estado a comprometer a verdade de Deus, em que tu tens sido controlado pelo medo do homem. E no lugar onde tu estás, só pede perdão ao Senhor por isso, diz a Deus, perdoa-me. Eu não sabia que isso era mau, não sabia que estava neste ponto, não sabia, mas hoje, à luz da Tua palavra, eu sei. Então, Deus, perdoa-me, Senhor. Deus, perdoa-me. O nosso tempo de ignorância. Mas depois, quando a luz de Deus se brilha, a verdade de Deus é manifesta, nós temos a oportunidade de dizer, Deus, perdoa-me. Deus, limpa-me. Retira isto de mim, Senhor. Então, nesta hora, só coloca a mão sobre o teu coração, enquanto tu estás a reconhecer as áreas em que tu tens sido tido uma obediência parcial à vontade de Deus.
nestas áreas em que o Espírito Santo está a iluminar o teu interior, em que a luz de Deus está a brilhar no teu coração e tu estás a ver áreas na tua vida em que não estão certas, em que não há o temor do Senhor. Então, nesta hora, só pede perdão, diz: Deus, perdoa-me. Deus, tem misericórdia sobre mim. Ninguém mais tem que ouvir, não é acerca das outras pessoas, mas entre ti e Deus. Diz: Deus, perdoa-me. Limpa-me, Senhor. Eu não quero pensar mais desta forma. Eu reconheço que eu tenho estado com vergonha, que eu tenho estado em silêncio, que eu tenho estado com medo. Perdoa-me, Senhor. Limpa esta insegurança de mim, Senhor. Limpa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Agora, no lugar onde tu estás, faz este compromisso com o Senhor. Diz: Deus, eu, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Faz este compromisso com o Senhor, este compromisso mesmo com o Senhor. Diz: Deus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Isto agora faz em voz alta. Diz: Deus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Consegues dizer isso? Diz: Deus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Deus, a partir de hoje eu vou ser um homem e uma mulher que faz diferente, que segue a tua voz. Eu não vou comprometer a obediência, mas eu vou ser obediente em todas as áreas à tua palavra. A partir de hoje, Senhor. Talvez quando diz essas palavras, tu estás a ter visões na tua mente de situações em que pode até trazer conflito, até pode expor situações, pode até criar conflito entre pessoas, mas faz essa decisão, essa determinação, e diz: a partir de hoje eu vou fazer diferente, sabendo que conversas difíceis vão surgir, em que tu vais ter que confrontar situações na tua vida ou na vida de outras pessoas, mas faz este compromisso que a partir de hoje eu vou fazer diferente. Talvez estás em casal e diz que a partir de hoje eu vou orar com o meu cônjuge, eu vou orar com a minha esposa. A partir de hoje vamos ter Jesus como o centro do nosso casamento. Consegues dizer isso? Ter essa determinação, essa ousadia de colocar o temor do Senhor no centro da tua vida, no centro da tua família, no centro de relacionamento com os teus filhos. Que o Senhor seja o centro, que Jesus seja o centro de tudo que tu fazes. Tal como nós lemos em 2 Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder em Deus. Então vamos reconhecer que há uma batalha espiritual a ser travada contra a tua vida, contra a nossa vida, contra a minha vida. Que essa batalha espiritual tem que ser reconhecida e tem que ser renunciada, tem que ser exposta e tem que ser expulso. Então vamos tomar essa posição hoje. Ao reconhecer que o medo tem estado a subcarregar, tem estado a amarrar as nossas vidas, vamos expor isso e vamos expulsar isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Vamos expor isso e vamos expulsar esse demónio sobre as nossas vidas, em que nós, como seguidores de Jesus, nós não vamos ser amarrados por um espírito de temor. Amém, igreja? Agora, isto é algo que eu não posso fazer por ti de maneira alguma. Tu tens que expor isso. Por isso que tu tens que dizer que em nome de Jesus, todo o espírito de medo que tem estado a controlar a minha vida, larga a minha vida em nome de Jesus. Esta oração é simples, mas é cheio, é carregado da autoridade de Jesus. Porque Jesus nos deu a autoridade para expulsar demónios. Então, tu tens essa autoridade.
Toma posse dessa autoridade. E nesta hora nós vamos orar sobre a autoridade do nome de Jesus. Em que ao dizer sai fora da minha vida, em fé tu vais sentir algo diferente em ti. Porque o espírito de temor vai largar a tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está comigo nisto? Então vamos lá. Podem repetir comigo esta oração, mas eu não posso fazer essa oração por ti. Tu tens que fazer esta oração com a tua intenção, com o teu coração e com as tuas palavras. Então vamos dizer: nesta hora, Jesus. Conseguem repetir comigo? Nesta hora, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que é luz para a minha vida. E nesta hora eu vejo que o espírito de medo tem estado a controlar a minha vida. Tem estado a amarrar a minha vida. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais essas amarras. Por isso que eu digo, em nome de Jesus, sai fora da minha vida. Larga a minha vida. E nunca mais volta a controlar a minha vida. Eu sou livre de todo o medo, de toda a intimidação, de todas as amarras do inimigo, pelo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ao renunciarmos a este espírito de medo, nós temos que restaurar em nós o temor do Senhor. Temos que restaurar o trono de Deus no nosso coração. Então, nesta hora, só começa a levantar as tuas mãos e começa a adorar ao Senhor. Começa a dizer: Jesus, Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Eu convido-te, Jesus, para governar sobre a minha vida nesta hora. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e seja feita a Tua vontade em mim nesta hora. Começa a adorar Jesus. O trono de Deus é edificado no meio do louvor do seu povo. Então começa a adorar ao Senhor com as tuas palavras. Deixa sair estas palavras de adoração da tua boca. Levanta as tuas mãos, abre o teu coração. E Jesus, Tu és o centro. Tu és o Rei. Tu és o meu Senhor. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu me submeto a Ti, Senhor. Não há outro como Ti, como Tua presença. É vida para mim. Jesus, não há como Tu. Jesus, ser Rei e Senhor da minha vida. Jesus.
Sujeita a tua vida a Ele. me rendo a ti. Submete debaixo da mão de Me Deus, rendo a da ti. poderosa mão de Deus. Jesus, Submete a tua vida, os teus pensamentos, os teus valores, os teus sentimentos. Submete o teu corpo, alma, espírito. Submete tudo que tu és, tudo que tens construído, a tua família, o teu emprego, o teu casamento. Tudo é para ti, Senhor. Eu quebro a minha vida, quebro tudo que eu tenho construído. Eu submeto tudo a ti, Senhor. Eu sujeito todo o meu futuro a ti, Senhor. Tu és o meu futuro, tu és tudo para mim, Senhor. a tua presença vale mais. Não quero outra coisa, não quero outro lugar, não quero outra pessoa. Eu só quero a ti, Jesus. Tu és o centro, tu és a pessoa mais importante para mim, Senhor. És o amado da minha vida, és o rei da minha vida. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado Jesus, Jesus. Quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, só para me render a ti, só para me submeter a ti, só para poder estar em ti, aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso Aos pés do meu amado. Jesus diz que eu tenho-vos dado poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Com ousadia, com determinação e submisso à vontade de Deus, segue em frente, irmão. Segue em frente, irmã. Deus tem dado autoridade para seguir em frente, para vencer todas as obras do maligno, para ser um testemunho audaz do reino de Deus, mesmo perante o conflito, mesmo perante de vergonha. Nada pode destruir, nada pode tirar, porque Deus está contigo. Amém, igreja? Deus está contigo. Amém? Consegues dizer Deus está comigo? Agora vira para a pessoa ao teu lado. Deus está contigo. Deus está contigo. Nada pode separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Nem fome, nem sede, nem força diabólica. Nada pode separar do amor de Deus. Então que a tua vida seja enraizada, firmada sobre o amor de Deus, sobre o temor do Senhor. Amém. Esta semana abençoada, igreja. Não temas, sou teu escudo e galardão. Vem comigo, ser perfeito e sobre ti
desta terra. Não temas, não temas, Pai e Mãe de multidões. Amém. Semana abençoada. Não temas, Carlos, não temas, Paulo, não temas, Edgar. Grandes coisas tem o Senhor. Farei